Vamos lá, eu preciso fazer um vídeo sobre a situação que aconteceu. Foi uma situação bem chata, uma situação bem intrigante. Mas hoje, em 2025, eu não recomendaria nenhum brasileiro a ir para o Paraguai. Não recomendaria porque o que aconteceu com a gente contrapôs todos os outros fatos que eu tenho e tinha em prol do país. Como que? É um país onde ele é 35%, 40% mais barato que o Brasil, e isso a gente realmente vê na prática. As coisas são mais baratas lá. Se a gente pegar um almoço que tu vai gastar R$100 no Brasil, lá tu vai gastar 65. Se tu pegar uma janta que tu vai gastar 200, lá tu vai gastar 120, 130. Então realmente o país ele é mais barato. Não tenham dúvidas em relação a isso. O problema não é esse. O ponto do que aconteceu não foi esse. Eu, inclusive, vou colocar a câmera mais embaixo aqui, porque eu acho melhor de poder conversar. O problema da situação foi o seguinte: foi que a gente resolveu alugar um carro pela Localiza. Até aí tudo certo, a gente conseguiu alugar com a nossa carteira de motorista brasileira, não precisou PID, não precisou nada, foi bem tranquilo em relação a isso. Deixa eu prender o microfone aqui para facilitar eu gravar. O problema foi quando a gente teria que voltar o carro para a Localiza ontem. A gente saiu do hotel. Essa situação foi simplesmente uma situação horrível que aconteceu. Eu fiquei calmo, mas a pessoa que estava comigo ficou um pouco mais nervosa. E uma situação complexa, cada pessoa reage de um jeito. A gente saiu do hotel. A gente estava colocando o Google Maps ali para ir até a Localiza que fica num shopping Mira alguma coisa relacionada a sol, se eu não me engano, Mirassol. Não me recordo exatamente no shopping, pode ser que eu deixe o shopping aqui, a Localiza. Porém, o Google Maps estava induzindo que a gente fizesse um retorno à esquerda, uma conversão à esquerda. A gente estava na avenida, teria que fazer isso daqui para voltar, para mudar a linha da faixa, né? Fazer o famoso U. Só que aquela primeira estava estranha. Aí a gente falou, não vamos virar aqui. Pensei, né, não vou virar aqui. Vou virar na próxima. E nisso, na próxima que eu estava virando, já tinha um carro onde estava parado dando seta para entrar ali. Nisso, eu também parei atrás do carro, dei seta e entrei para poder fazer essa conversão. Era uma passagem de rodovia que induzia a fazer essa conversão de faixa para retornar, porque o shopping era num ponto tipo norte de Assunção e o aeroporto era num ponto sul de Assunção. Nisso que eu fiz, eu vi pelo retrovisor um pi, pi, aquele barulho de polícia, e uma moto, e eu pensei, meu Deus do céu, o que eu fiz agora? Dando um sinal até meio estranho pra parar, tipo, fazendo assim com a mão, mas, se tu quer que pare, tu aponta ali pra pessoa parar. E aí que foi, daí uma hora pediu pra gente parar. Nisso eu já achei estranho, porque a gente não tinha feito nada de errado, a gente fez exatamente o que o outro cara fez, o outro cara não foi parado. Parei, quando o cara parou do meu lado, baixei o vidro, o cara perguntou se falava espanhol. Daí vocês vão entender por que ele perguntou se eu falava espanhol, tudo vai se condizer no final desse vídeo. Eu falei que, não perfeitamente, mas compreendia muito bem, conseguia me comunicar, né? Porque a gente puxa muito portunhol para quem não fala todo dia e realmente para quem tem uma língua latina, vai acabar puxando isso daí. Beleza, nisso ele pegou e falou, te parei porque tu cometeu uma infração lá, a primeira infração, e isso em espanhol, né? Mas eu não vou repetir em espanhol como ele falou. E uma segunda infração agora onde não poderia virar. Cara, o outro carro na nossa frente virou, não existia nenhuma placa proibindo essa conversão, nós somos estrangeiros, não temos como saber se tem uma regulamentação específica, e o Google Maps falou para virar ali. Teria como saber? Beleza, nisso eu comecei a conversar com o cara, falei, mas tá, a gente não é daqui e tal, beleza, que eu pensei, o cara vai, não, tá, tudo certo, gente, só cuida ali pra quando vocês forem fazer isso daí, vai, né? Não, nisso começou uma coação, onde a gente, perguntaram pra onde a gente tava indo, eu falei, tava levando o carro porque a gente tinha um voo daqui 1 hora. Quando eu vi que eu não falei que tinha um voo daqui 1 hora, eu vi que ele olhou pro colega dele com uma cara assim, o policial do Paraguai, olhou pro colega dele com uma cara. Uma pena não ter começado a gravar com o Osmo, porque o Osmo tava lá atrás, então ia ficar muito, no banco de trás do carro, ia ficar muito estranho começar a gravar. Eu vi que ele olhou, sabe quando a gente olha, tipo assim, engraçadinho, vocês fuderam hoje. Foi tipo isso que eu entendi quando ele começou a olhar pro colega dele, justamente nessa intenção. Aí beleza. Ele começou a falar que a gente teria que pagar uma taxa, que a multa, como eram 2 multas, era um total de 3 milhões de pesos guaranis. Eu já sei que 3 milhões de pesos guaranis é mais ou menos 2 mil reais. Nisso eu fiquei, cara, peraí, vou converter pra ver se realmente é. Não faz sentido isso daí
que esse cara tá pedindo. Por conta de uma conversão, né? A gente é estrangeiro, cara, tá? Independente se isso estivesse na lei deles, não existe, não faz sentido, eu sou estrangeiro, não vou pagar. Só que a gente tinha um contratempo do voo em 1 hora. A gente estava com um bom tempo para devolver o carro, ir para o aeroporto, entrar e aguardar lá até vir o voo e a gente entrar e ir embora dessa desgrama, que eu nunca mais volto. Nisso o cara começou a conversar, eu falei, putz, irmão, não temos dinheiro, porque, pô, R$2.200 por causa de uma conversão, é muito dinheiro. E daí ele falou, tu quer o preço em dólar? Eu falei, não, pode ser em dólar. Daí ele falou, tá, 400 e não sei o que, $420. Eu falei, pensei assim, $400, né? Eu falei, cara, 400, cara, como assim, cara? Eu não fiz nada. $400. Nisso eu comecei a ficar puto. Só que a pessoa que tava do lado do meu lado começou a ficar muito nervosa, começou a demonstrar que tava tentando puxar dinheiro na carteira. Eu falei, putz, não tenho. Só tem cartão e tal. Daí ele pegou e falou, tu tem essa opção, tu paga aqui ou vai pra delegacia. Eu falei, tá, quanto tempo que é a delegacia? 20 minutos. Daí nisso que ele falou 20 minutos e eu vi que ele respondeu 20, eu pensei, tá, entendi, ele quer tirar meu dinheiro mesmo. Daí era 20 minutos indo, imagina mais 20 minutos voltando, pum, não era tempo do voo. Enfim. E ainda pegou e falou que poderia aceitar uma parte em dinheiro, em reais, ali que poderia complementar. Foi dado 300 e poucos dólares em reais, 300 e poucos dólares em dólar, e o restante foi dado em real. E a gente foi coagido pela polícia do Paraguai a pagar propina para esses policiais malditos, porque eles queriam dinheiro. A gente não tinha feito nada de errado, a gente não cometeu nenhuma infração. Eles só viram uma coisa que estava escrito carro localiza, por isso que eles perguntaram se a gente era estrangeiro, se a gente falava espanhol, para confirmar a tese deles e arrancar dinheiro da gente. Resumindo, foi o que esses policiais fizeram, porque não existe. Pesquisei na Constituição do Paraguai, pesquisei no ChatGPT, pesquisei em outras IAs, não existe essa regra. Realmente, o ChatGPT, eu vou até talvez deixar o print aqui, se vocês pesquisarem, o ChatGPT vai dizer que isso aí é padrão no Paraguai, eles fazem isso com o estrangeiro para arrancar dinheiro estrangeiro. Então, eu não recomendo ninguém a ir para o Paraguai. Se fosse em outra situação onde eu tivesse tempo ou eu tivesse pensado um pouco mais, eu teria simplesmente falado, não vou pagar isso aí que está fazendo, tentando roubar meu dinheiro e eu vou ligar para a embaixada brasileira agora e vai vir os embaixadores aqui, vai vir ou não vai vir? Enfim. Só que no momento eu não pensei porque eu nunca tinha passado por uma situação parecida. Já tinha sido parado pela polícia em outros países, mas não em vez de roubo, né? O cara só orientou. Se isso acontecesse nos Estados Unidos, o cara ia parar e orientar a gente para o que a gente deveria fazer e o que a gente não deveria fazer. Mas é isso. Não recomendo ninguém ir ao Paraguai e a principal dica que eu dou é, se você vai ir para um país de terceiro mundo, em hipótese alguma, alugue carro, tá? Porque isso vai acontecer, vai ter policial sacana, vai ter policial que vai tirar teu dinheiro, corrupto. Padrão, só aluga carro em país de primeiro mundo. Vai para o México, não aluga carro. Vai para a Bolívia, esses países aqui, não aluga carro. Os únicos 3 países que eu recomendaria que você poderia alugar carro é Chile, Uruguai e Argentina. Fora isso, não aluga. Porque Chile, Uruguai e Argentina são países de segundo mundo, na verdade, se a gente for olhar. Não aluga, porque isso nunca aconteceu no Brasil aqui comigo. O máximo que aconteceria seria se tu entrasse numa uma vila, uma favela lá, enfim, algum criminoso poderia exigir um valor para ser pago ali, para te sair. É mais esperado que isso aconteça do que um policial venha te cobrar esse dinheiro. Mas não recomendo ninguém ir ao Paraguai, a não ser que a pessoa vai para a fronteira de Cidade do Leste ali para comprar algumas coisas e voltar. Mas não vá tirar férias no Paraguai, não recomendo. O país tem uma polícia corrupta, que foi corrupta ali com a gente, não digo que seja todos, mas o ponto é, ele não nos levou pouco dinheiro, não foi $100, não foi $50, não, foram 400 e poucos dólares, deram R$2.200. Não era uma pequena quantia de dinheiro, então eu não recomendo vocês irem para lá, porque os 30%, 40% que o país é mais barato, que realmente é muito barato a acomodação lá, o Uber é barato lá, comer lá é barato, tudo é barato, mas você pode acabar pagando de outra maneira. Então não recomendo que você vá para o Paraguai.